Olá, sejam todos bem-vindos a Talismã 5 Apocalipse. Nada morre, tudo se transforma. E aqui começamos com este livro, com este projeto, uma nova etapa na saga Talismã. Bem dizendo, né, o seu final, o seu encerramento e ao mesmo tempo um novo começo. Talismã 5 Apocalipse, ele é dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 2 se chama Talismã 6, o juízo final. Porém, com o Talismã 5 Apocalipse, a ideia é, e o que se transformou, o que se tornou este livro, o final da saga Talismã. Realmente o início do fim, o apocalipse de Thales Mendes, o nosso personagem, o nosso protagonista, é uma história de fantasia, de ficção, de super-heróis, de anjos, demônios, de seres celestiais, infernais e de toda a magia que apresenta a saga Talismã. Em Talismã 4, a gente vê Thales chegando ao infinito se tornando um anjo. Aqui ele quebra as barreiras do infinito, se dá conta de que ele é um personagem dentro de uma história, quebra a quarta parede e entende que as histórias dele sempre trazem caos, sempre trazem essa quebra, essa corrosão, esse corrompimento por conta dele em si, do personagem principal, Thales Mendes, que é carregado por uma série de elementos. Ele se dá conta desses elementos, ele se dá conta de quem que ele é, e quando ele se dá conta disso, a própria história chama ele de volta e fala: você tem mais um capítulo aqui. Quando ele é puxado de volta, ele descobre nesse processo de Talismã 5 Apocalipse que ele precisa terminar com a história dele, que ele se deu conta de que ele é um personagem e quer sair, ele quer parar, ele não quer mais ser esse personagem, ele não quer mais ser escrito por alguém. Então o que acontece? Ele sai da história, ele quer sair de Talismã, só que sem o protagonista não tem Talismã, não tem história. E aí a gente vem nesse dilema de ele já era um anjo, ele quer renunciar, só que aí vem outro elemento que diz: você não pode renunciar porque você vai se tornar algo maior. E ele não quer. Ele quer voltar para as origens dele, rebutar a história e reescrever a história. Ele quer ser o novo autor da história e voltar para o início. E os próprios personagens, né, entendem essa problemática, mas dizem: já tem um roteiro pré-escrito aqui, você não está no controle, a gente tem que seguir esse roteiro. E aí a gente vem para Thales Mendes tendo que destruir o último talismã sobrevivente. A gente ao longo da saga foi finalizando arcos, finalizando personagens, momentos dentro da saga, como os UBRs, como o próprio Thales, como a magia do talismã. Ele já tinha passado o talismã adiante pro Johnny, então ele foi perdendo o protagonismo, perdendo os elementos do que era talismã, entende? E só faltou o que? Destruir o colar talismã, a essência da história, o colar. E aí a gente traz essa história aqui, a destruição, né, a finalização do arco do colar talismã, da energia, do poder talismã. E aí a gente tem essa finalização e Thales se torna um deus, para sem o talismã conseguir agarrar tudo para que a história não morra. Mas ele já não é mais o protagonista, ele só vai ser o deus que vai segurar tudo para outras pessoas serem protagonistas, para outras pessoas criarem novas histórias e novas energias. Então nada morre, tudo se transforma, e com o fim de Talismã a gente começa a ver ali um novo poder sendo criado, que é o poder dos elementares, e novos personagens que vão sendo introduzidos, trabalhando junto com aquilo, e com aquele arco e com aquilo tudo que a gente viu em Talismã 4, com aqueles personagens. Então uma história muito bacana, muito legal, o design tá fantástico, e a gente conseguiu captar essa essência de Thales deixando de ser um anjo, um humano que foi elevado para anjo para se tornar um deus, a essência, onde tudo vive dentro dele e o que está fora dele é o vazio, absoluto nada. Então toda a estética pensada para Talismã Apocalipse foi pensada para fazer de Thales Mendes um deus, e é simplesmente fantástico a estética da realidade se desfazendo sobre si mesma e Thales tendo essa ascensão. Então é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Sejam bem-vindos ao Talismã 5 Apocalipse, tá? É linda, tem a sua marca d'água personalizada. Tá lindo, gente, tá lindo. Realmente é um livro muito bonito. E tem uma longa aventura de super-heróis aqui, onde a gente tem uma música que é uma reprise, não é uma música original. O primeiro livro da saga Talismã que não apresenta uma música original, né? Então nós temos aí as imagens, o design todo pensado para que Thales Mendes assuma o seu lugar como Deus desta história, vindo para Talismã 6, o juízo final. É um livro muito lindo, muito bacana, pensado aí para ser geralmente e realmente essa sequência, e depois de Talismã 4, onde ele sai
inicia como um anjo e termina como um deus, né? E revisita muitos acontecimentos da primeira história Talismã, da história original. Então é um livro fantástico, muito lindo, cheio de aventuras mágicas. Tá incrível, Talismã diz como este deus. Tá sensacional. A estética do livro, tudo foi pensado para essa questão de a história Talismã está se desfazendo, já não é mais Talismã, está quebrando e vai surgir algo novo no lugar. Então por isso o título é incompleto, sabe? A letra, a fonte já foi pensada para isso. Tudo muito lindo, muito bem trabalhado, tá, gente? Esta história acontece 2 bilhões de anos depois do evento em que Talismã se tornou um anjo. Agora ele precisa encarar uma nova aventura, uma nova descoberta, uma nova profecia. A profecia do Apocalipse, onde os corações base estão morrendo, levando consigo metade da vida no universo. Todos estão sendo atacados, a magia em seu multiverso está morrendo, os talismãs morreram, só resta um, o último sobrevivente, o talismã supremo, Johnny. Aqui, ambos embarcam nesta aventura para descobrir como parar o apocalipse. E meio a isto eles descobrem outro universo, outros deuses, outra vida. E as guerras secretas, onde descobrem que é uma batalha entre espécies pela sobrevivência. Será uma batalha entre universos, entre deuses. Aqui, Thales precisa se tornar aquele que será capaz de liderar este e o próximo cosmos. Ele precisa deixar de ser um anjo para se tornar um deus. É uma história linda que apresenta muitos conceitos novos e foi muito legal trabalhar nela. Trouxe uma faceta diferente de Talismã, criando algo novo, trazendo alguns elementos que a gente já conhecia, então tá bem legal, bem bacana. Sejam bem-vindos a Talismã 5 Apocalipse.